Queridos alunos do nono ano do Colégio Edson Ribeiro, estamos aqui para uma videoaula de quarentena. A imagem que os senhores veem foi produzida pelo artista plástico juazeirense Queque das Telhas. E por estar em quarentena, eu me recuso a me mostrar nesse momento. Então vamos ao que interessa. Nosso conteúdo, que já foi realizado prova, trata da música, mudanças e transformações sociais. Não tem transformações sociais, tem transformações, mas são transformações sociais. Por quê? A música ela é um dos principais fontes de acesso à cultura que a população tem. E ela é capaz de nos trazer informações e de nos trazer reflexões sobre o momento que vivemos. Eu creio que a música ela tem essa função como qualquer outro tipo de arte. Ela tem que ter uma função social, ela tem que ter uma função de reflexão, ela não pode ser feita simplesmente por ser feita. Tá? Sabemos que tudo é cultura, mas nem toda cultura ela tem um valor de transformação social, que é o que o livro nos traz. No início do livro, nós temos uma cidadã baiana chamada Pitty, Priscila Novaes Leone. Priscila Novaes Leone, ela é uma das cantoras brasileiras que mais se destaca no cenário de rock nacional. Ela vai trazer, através do livro, uma canção chamada Admirável Chip Novo, que mostra essa função de robotização da sociedade moderna, de falta de visão e de caráter baseado no senso crítico, de simplesmente reproduzir algo que todo mundo considera que seja certo. Ela teve influência de outro baiano chamado Raul Seixas, que esse sim pode ser considerado o rei do rock no Brasil, o rei de alguma coisa, porque realmente tem um trabalho excepcional, tá? E bandas também como os Beatles, Nirvana e Metallica. Essas são influências da Priscila Novaes Leone, mais conhecida como Pitty. Como eu disse, já teve algumas apresentações aqui na cidade, inclusive ela é muito amiga de um artista plástico juazeirense chamado Jocélio Belo, que mora aí no bairro Santo Antônio, em Juazeiro. Beleza? Então Pitty, com seu admirável chip novo, traz essa visão de como as coisas elas estão sistematizadas na nossa sociedade e muitas vezes nos deixando sem ver o que realmente acontece. Tá? Surgimento do rock. O rock ele tem como sua base a música negra americana. Tá? É interessante que nossa música negra também, ela tem muito dessa questão desse swing, mas os americanos eles conseguiram filtrar através dos brancos, tá? Que se diga aí Elvis Presley e Billie Holiday, que são um dos primeiros brancos a começar a tocar essa música negra rápida e balançante, que leva o nome de rock and roll. Os estilos musicais que já existiam posteriormente ao rock, que deram origem ao surgimento do rock, é o blues e o country. Sugiro que os senhores que estão em casa, sem fazer nada de quarentena, procurem documentários que falem sobre blues, rock, música country americana, até para conhecer um pouco mais sobre o estilo. Na sequência, nós temos uma banda que realmente ela modificou tudo que se tinha de concepção musical até então. Isso na década de 1960, que são os Beatles, banda inglesa, formada por Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison. Esses quatro, eles fizeram uma modificação na música, eles trouxeram as músicas mais como baladas no início, mas depois eles começaram a colocar mais elementos de sonoridade e assim os Beatles se tornaram um fenômeno mundial que foi copiada nos 5 continentes. E também
idolatrada, pode-se dizer assim. Como se faz rock and roll? Então, existem instrumentos específicos para se tocar rock and roll, tá? Nós temos as guitarras elétricas, o baixo elétrico e bateria. O movimento punk, do qual a gente trabalhou algumas coisas aí, ele tem muito disso, faça você mesmo. Então, se você tiver uma bateria, uma guitarra elétrica e um baixo, palmas. Você pode montar uma banda mesmo sem saber tocar. Música punk é isso. Atitude. As influências do rock na música brasileira. Primeiro, nós temos, a partir do surgimento dos Beatles, nós temos um grupo de artistas brasileiros que vão acabar sendo influenciados diretamente. Esses brasileiros, eles ganham o nome de Jovem Guarda. A Jovem Guarda era composta no seu ápice aí, digamos assim, por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Eles tinham um programa de rádio, de TV, um programa de auditório que era apresentado por Roberto Carlos, e aí começou essa questão do movimento. O movimento, ele é considerado um dos primeiros movimentos de música popular do Brasil. Ele traz uma renovação estética e promove uma introdução aos elementos que faziam sucesso no exterior, tá? Mas assim, eles não têm uma representação, porque as músicas dele, na maioria das vezes, são releituras do que é pensado lá fora. Eles não têm esse teor político e crítico social das bandas de rock em si. A Jovem Guarda, ele é mais uma cópia, digamos, do que aconteceu no exterior. Agora, falando de revolução musical, nós temos a Tropicália. Aí sim, realmente, nós temos jovens universitários, em sua maioria baianos, que começam a fazer uma música que vai de encontro à sociedade vigente, que no caso era o período da ditadura militar. A Tropicália, ela vai ter a ajuda dos Mutantes para introduzir na música brasileira as guitarras e o baixo elétrico. Mutantes, que era formado por Rita Lee, tá certo? Então, o tropicalismo, ele vem como uma ferramenta de contestação social dentro do regime militar, ditadura militar, como os senhores queiram, tá? Nós temos também que falar um pouco sobre a questão da bossa nova, que é um tipo de samba misturado com jazz, aonde as pessoas elas têm que mostrar mais umas características na maneira de cantar mais baixa, mais sussurrada, tá? É uma característica da bossa nova que a gente não vai entrar muito nesse contexto. Nosso contexto principal mesmo é o do tropicalismo. Falamos da bossa nova porque a bossa nova também ela é fonte de influência para os tropicalistas, tá ok? Vamos lá, falamos de Rita Lee. Rita Lee, ela vai estar dentro do movimento de renovação da música brasileira. Ela vai ter uma banda chamada Mutantes, que é essencial para o que se conhece de música brasileira. Os próprios Mutantes, eles vão ser trazidos à tona na década de 90 e os anos 2000 por um cara chamado Kurt Cobain, que é vocalista do Nirvana, da qual vai citar como fonte de inspiração os trabalhos dos Mutantes. Então é uma banda que saiu do Brasil e acabou sendo ouvido por várias outras pessoas no continente. Beleza? Tropicália. Aí nós temos a questão dos festivais da canção, que aí existe um material imenso na internet que os senhores podem estar assistindo. Nós também falamos sobre o hino contra a ditadura, que é a canção Para Dizer Que Não Falei das Flores, tá? De Geraldo Vandré. Os senhores podem procurar material também para pesquisar sobre Geraldo Vandré. É bastante interessante nesse momento que nós estamos, tá? Chico Buarque, outro cara que influenciou todo esse processo. No livro nós temos a música Apesar de Você, que fala sobre esse momento em que eles viviam, que era o momento da ditadura militar no Brasil, tá? E chegamos ao rock na década de 1980. O rock na década de 1980 é um rock que vai ser feito a partir
da abertura democrática, do final do período da ditadura. Então, algumas bandas elas vão ter destaque porque elas vão trazer na sua letra essa contestação desse momento de modificação social e vai trazer também as angústias da era adolescente, tá? Então, podemos citar dentro tantos outros que estão inseridos nesse grupo de rock da década de 80, o Barão Vermelho, do qual o Cazuza fez parte, e depois quem assumiu os vocais foi o Roberto Frejá. Nós temos os Titãs, que tem na sua base 8 músicos e trabalha muito com a questão da música concreta. Nós temos o Paralamas do Sucesso, que ele vai fugir um pouco dessa questão do rock and roll e vai trabalhar com algo mais balançado, que é chamado de ska, que é um gênero, digamos, entre o reggae e o rock. E nós temos o grande queridinho do Brasil, que todo mundo já ouviu falar, principalmente aquelas pessoas que gostam de tocar violão, provavelmente já tocaram uma música deles, o Legião Urbana, o seu frontman, Renato Manfredini Júnior, mais conhecido como Renato Russo, um ícone da música brasileira, um grande poeta junto com Cazuza, tá? Então, é isso, minha gente. Temos aí uma vasta lista de coisas a pesquisar sobre esses movimentos musicais. Quando eu falo sobre o período de ditadura militar, é necessário que se fale sobre o cinema novo. Então, os senhores vão ter a obrigação de fazer isso, que a gente não estudou ainda. Vou procurar saber sobre um cara chamado Glauber Rocha, um cineasta baiano também, Glauber Rocha, e vão tentar assistir 2 filmes dele para o início das aulas, quando a gente retornar, lindos e maravilhosos para a sala de aula. Os filmes são Deus e o Diabo na Terra do Sol, em preto e branco, e O Pagador de Promessa, também em preto e branco. Os senhores encontram pelo YouTube, pelas plataformas da vida. Gente, grande abraço. O professor está morto de saudade de todos. Não escutem os terraplanistas. Fiquem em casa, se cuidem para cuidar do outro. Esse é um momento de compaixão e empatia. Então vamos jogar duro para que o mais breve possível possamos estar juntos novamente. Ósculos e amplexos. Até mais.